Testando o som. Olá pessoal, vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Esse é o Buzz On Air número 7. Deixa eu achar as coisas aqui. Onde está sendo transmitido para eu ver o comentário de vocês. Achei. Tadam. Então vamos lá, então. Sejam todos bem-vindos. Esse é o Buzz On Air número 7. O pessoal quiser ir comentando no Facebook, fiquem à vontade. De vez em quando eu vou dar uma olhada aqui. Hoje eu queria falar com vocês sobre esse artigo, entrevista que saiu hoje no meu site, lá no blog, Como Não Ser o Peru de Ação de Graças. Né? Antes de falar sobre esse assunto, eu queria fazer alguns jabás. Então, o primeiro deles é sobre os jogos ágeis. Se você quiser participar, a gente vai lançar as datas e os valores essa semana. Então, se você quiser participar, jogoságeis.gr8.com. A ideia é que a gente tenha vários jogos, várias dinâmicas e tenha a participação de empresas convidadas que estão recrutando no mercado. Empresas que estão contratando devs, Scrum Masters e POs. O evento está formatado para a aplicação genérica da agilidade. Então, você, usando conceitos ágeis, vai sair dos desafios propostos, das dinâmicas propostas, né? E com isso você vai ganhar os seus insights também, a partir dos jogos e ter a oportunidade, de repente, de alguma empresa querer, né, falar com você, fazer um networking durante o evento e após o evento. Certo? jogoságeis.gr8.com. E o segundo jabá é do webinar Por Mares Nunca Dantes Navegados, que eu vou realizar no dia 16, né, quinta-feira, às 1h30 da tarde, no qual eu vou falar sobre a experiência que eu tive com o time Atlântico lá no Walmart.com, onde a gente migrou de Scrum para Kanban, onde a gente vivenciou Scrumban, o Kan Scrum, né, várias formas e formatos, nessa busca de eficácia e de adaptar o processo àquilo que a gente precisava, e não o contrário, né? E não fazer com que os comportamentos se adaptassem a um estilo de trabalho qualquer. E os desafios que a gente foi tendo nesse meio tempo, né, tanto organizacionais como falar a língua da empresa e também, ao mesmo tempo, experimentar coisas novas, né, de processos. Então, vai ser interessante, vai ser mais ou menos 1 hora e meia de apresentação, no qual eu vou traçar os desafios que a gente teve tanto em nível de produto, com a concepção do produto, com as várias frentes de interessados que existiam. Então, como que a gente lidou com tantos interessados no Brasil, fora do Brasil, para poder ir em um time só, né? Então, vai ter um pouco de conceitos ali também de fluxo unificado, esse tipo de coisa. Então, espero você quinta-feira, 1h30 da tarde, por mares nunca dantes navegados, e para se inscrever, atlântico.gr8.com. Lá tem um formulário. Ok? Então, eu vou falar aqui dessa entrevista que eu fiz com o Celso Martins, da Thaler e da Craft Innovation Studio. O Celso, ele é um dos que tenho mais fomentado também, junto com o Yoshima e alguns outros lá na comunidade do Slack, de agilidade, sobre esses conceitos de sistema, filas, complexidade, aleatoriedade e tudo isso de idade, né? Antifragilidade, cisnes negros, né? E como que isso afeta a tomada de decisão, os processos e
e como que você deveria estar se preparando, dado que imprevistos com certeza irão acontecer nesse mundo de complexidade, enfim, cada vez mais ah, o, os cisnes negros estão aparecendo, como diz o Taleb no livro O Cisne Negro, né? Ou entendendo a lógica do cisne negro, né, em português a adaptação em português é a lógica do cisne negro. Então, o que é esse tal do Peru, né, o Peru de Ação de Graças, para a gente começar? Ele, no livro do Taleb, ele resgata esse conceito do Peru de Ação de Graças. O que é a ideia? O Peru, ele não sabe, né, que ele vai ser morto próximo do dia de Ação de Graças, e tudo leva a crer, né, ele não tem como prever que isso iria acontecer, porque todo o histórico que ele tem até então é de cada vez mais um cuidado com a vida dele, né? Com o Peru, com a sua saúde, fazer com que ele engorde cada vez mais, né? E quando talvez seja o ápice do conforto que ele tem, né? Ele está no ápice daquilo que ele entende como vida, acontece uma disrupção muito grande, né? Que é o machado no pescoço dele, perto do dia de Ação de Graças. Então, essa é uma metáfora para ilustrar como que nesse mundo complexo, ou na verdade nessa questão de aleatoriedade, né, como a gente está muito suscetível a os cisnes negros, que são eventos inesperados, de grande impacto, seja positivo ou negativo, né? E como na verdade nós deveríamos estar nos preparando para que a gente pudesse tirar o melhor proveito disso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no, no site. Muito bem. Está rolando. Certo? Então essa é a metáfora do Peru de Ação de Graças. E existe também um conceito atrelado a isso, que é a gente tomar decisões baseando-se naquilo que a gente já sabe. E o Taleb, no livro dele, ele vai dizer que a gente deveria estar mais preocupado com aquilo que a gente não sabe e os impactos que isso pode ocorrer, isso pode ocasionar no seu projeto, na sua vida, no seu contexto como um todo, né? E porque aquilo que a gente sabe tende a nos cegar ou nos dar uma sensação de segurança e de certeza, né? Há um bias para a gente investir em coisas que, se a gente for nisso cegamente, o impacto é muito grande quando acontece uma disrupção, um cisne negro como esse. Então essa é a ideia do Peru, né? E eu entrevistei o Celso e mandei algumas perguntas, 10 perguntas para ele, né? E eu vou falar sobre algumas delas aqui, né? Daquelas que eu acho que serão mais interessantes nesses 20 minutos que a gente tem de bate-papo. Certo? Acho que a primeira delas só um detalhe também. Se você quiser entrar no grupo, no Slack de agilidade, né, já tem mais de 2.000 membros. Lá a gente tem vários canais sobre vários assuntos, várias pessoas discutindo várias coisas, né? Então, se você quiser, é agilidade.org. Lá no topo do site você vai ver participar do Slack, alguma coisa assim. E lá você vai preencher um formulário e você vai ganhar acesso a, ao chat, ao Slack, tá bom? E a partir disso, o infinito é o destino das discussões. Tem rolado muitas discussões bem interessantes lá, e eu tenho aprendido muito também, e lá que a gente até pega esses ganchos para poder estudar, como matérias e assuntos como esse que a gente está falando aqui com o Celso nesse post. Então, na segunda pergunta, eu falo para ele sobre as retrospectivas, né? As clássicas retrospectivas do Scrum. Então, como que a gente poderia extrair o máximo de benefícios da retrospectiva, dado que a gente está num cenário talvez complexo, né, de imprevisibilidades, etc.
E as retrôs, elas tendem a analisar uma causa raiz daquilo que aconteceu, criar planos de ação, dentre outras coisas que uma retrospectiva traz de benefício. E aí o Celso ele já é enfático logo no começo, né? No complexo, você não pode projetar o futuro a partir de análises do passado, né? Então de novo a questão do Peru, né? Então se o Peru fosse prever o futuro, dado o passado que ele já tem, ele não saberia nunca que ele morreria no dia seguinte, né? Ponto, o Celso vai falar. Então você não consegue. Então aí ele vai dizer, né, que as retrospectivas para ele, se você não está no momento de storming do time, onde é aquele momento que as pessoas estão realmente expondo as suas ideias, seus pontos de vista, entrando em conflitos, criando aquele alinhamento, né, aquela zona segura, mas também invadindo um pouco a zona de conceitos e opiniões do outro, até o time se azeitar e começar a performar, né, que é o performing, que seria a fase seguinte. Se você não está nesse momento de turbulência, né, de conflitos e de adaptação das pessoas, dos membros da equipe, o Celso vai dizer que a retrospectiva não passaria de uma terapia de casal, terapia de grupo, né? Seria mais chata, né, e desnecessária se você não estivesse nesse momento. Então eu imagino que se você está nesse momento, a retrospectiva talvez traga, segundo a visão do Celso, algum tipo de benefício de alinhamento, de exercitar as diferenças para você ter um time cada vez mais performático. Certo? Então esse é um ponto, né? Essa é uma questão que eu queria compartilhar com vocês, a polêmica da retrospectiva e o uso dela em ambientes complexos. A próxima é a pergunta número 4, onde eu faço uma contextualização gigante aqui, né? Essa contextualização, eu vou explicar ela. Eu vi ela numa revista chamada Mundo PM, Mundo Project Manager, né? Uma revista, uma das mais famosas dentro de gestão de projetos, na época que eu assinava, né, para poder ler também os conceitos que saem também nesse mundo mais tradicional de gestão de projetos. Teve uma capa que dizia sobre resiliência. Então, o artigo vai dizer que as sociedades e os projetos precisariam ser mais resilientes, dado as possibilidades de impacto como um cisne negro. E ele dá um exemplo de sistema de controle de enchentes, onde um sistema que seja muito bem projetado, muito seguro, né, aparentemente, com sistemas de controle, de alertas, etc., ele dá uma sensação para aquela comunidade de uma aparente segurança, permitindo, né, que dessa forma casas, residências, prédios sejam construídos próximo a áreas de alagamento, porque você existe e confia nesse sistema que vai te alertar. Só que se acontece qualquer coisa fora da tolerância esperada por esse sistema, né, de previsão de riscos, de controle, de enchentes, qualquer pico de variação, qualquer cisne negro, né, qualquer ação inesperada que ultrapasse muito a tolerância planejada para aquilo, projetada para aquilo, você vai ter uma catástrofe muito maior, caso até não houvesse esse sistema de segurança, né? Aí o Celso vai explicar algumas coisas interessantes aqui também na resposta dele. E um ponto interessante também para a gente analisar aqui é a diferença de resiliência e antifragilidade, né? Que antifragilidade veio depois, inaugurada aí pelo Taleb, num outro livro dele também chamado Antifragilidade, onde ele explica isso. O que seria a resiliência, então? Resiliência é você, dado um impacto, voltar ao estado que você estava anteriormente. Então, alguns psicólogos vão dizer sobre a resiliência do profissional, né, que é um profissional resiliente, é aquele que, dado um alto nível de estresse, passando por vários problemas na empresa, ele consegue, depois do estresse terminado, voltar ao seu estado produtivo de uma forma rápida, né? Seja uma reunião, seja um chefe, seja um mercado, seja o cliente que está estressando aquele momento de estresse, você consegue, ser profissional, volta ao estado
que ele produzia anteriormente rapidamente. Agora, a antifragilidade é você voltar mais forte e voltar mais preparado do que você estava antes do evento acontecer. O Celso vai usar aqui um exemplo bem interessante, né, baseando-se nesse exemplo do sistema de controle de enchentes. Ele vai falar o seguinte, né, ele chama de convexo. Né? O convexo seria a gente aproveitar o tsunami, né, esse evento inesperado fora da tolerância do sistema. E por que a gente não pega essa energia gerada pelo oceano e transforma ela, né, canaliza ela em energia para a cidade? Em outro passo ainda, você pode pensar em como utilizar essa água no sistema de dessalinização para poder ter água ali por 150 anos, que nem ele diz aqui. Né? São as formas de você se aproveitar de um evento que pode acontecer e ele vai acontecer, né, para o seu benefício. Isso é ser convexo ou antifrágil. Né? Agora, existe também uma forma de você ser robusto, que é você estar muito bem preparado para aquilo, né? E talvez a resiliência caiba um pouco mais nesse contexto. Né? Então, dado o tsunami, você tem um controle de contenção que aguenta esse tsunami e desvia a força do oceano em várias direções diferentes. O que isso acontece? Você evita o tsunami e você não estressa a comunidade, você mantém a comunidade do mesmo jeito. Né? A resiliência, talvez a partir daí, você até evita o impacto daquilo acontecer. Certo? Então essa é uma pergunta e uma resposta do Celso bem legal que eu gostei. Então, resiliência é uma coisa, robustez está mais próximo ali, e a parte de antifrágil, que é ficar mais forte, mais aproveitar daquele impacto de uma forma positiva, é o convexo. Certo? Por fim, mas não menos importante, aqui nessa pergunta número 5 eu falo que muita gente tem avaliado mal o livro. Né? O pessoal acho que não tem lido o livro até o fim. Aliás, algumas das respostas, algumas das avaliações ainda falam: eu li tipo o primeiro capítulo e achei uma bosta. E ele poderia resumir o livro todo em merdas acontecem. Né? As merdas vão acontecer. Shit happens. Só que a pessoa não leu o livro inteiro e não captou a mensagem talvez essencial, que o Celso resume aqui também, né? Que é se pensar numa forma de agir para quando o problema vai acontecer. E ele vai acontecer. Então você tem que estar preparado para isso, se não quiser ter uma catástrofe muito maior. Aí eu peço para ele explicar o fluxo unificado. Se você não conhece, sugiro bastante vocês entenderem como isso funciona. Né? É bem interessante para você reduzir o custo de transição, o custo de gerenciamento dentro da sua empresa. Vale a pena dar uma olhada. Ele cita aqui algumas referências legais. Né? Eu peço para ele explicar rápido o que seria o fluxo unificado. Ele faz talvez a maior resposta. Né? Realmente não dá para explicar de uma forma tão simples que seja tão poderosa quanto a resposta que ele deu aqui. Essa pergunta aqui é clássica, né? Se você que está num contexto onde tem um planejamento de 3 a 6 meses, né? Se isso seria muito ruim. O Celso vai falar que não, se você não olha para isso como algo escrito em pedra, né? E que te engesse a ponto de te tornar muito frágil. Apesar que ele também concorda que, posto que talvez seja neutro essa questão, né, de se planejar 3 ou 6 meses, talvez o fato de você gastar todo esse tempo seja um downsize para uma perda de tempo para você, em algum sentido. Né? Mas se você não olhar para isso de uma forma escrita em pedra e que te ingesse, seja um plano realmente, talvez ele possa te inspirar de alguma forma sobre uma visão que você tenha que seguir, né? Isso pode talvez te ajudar em alguma coisa, mas que, dado a imprevisibilidade que a gente tem, ele seria inócuo.
E por último, eu peço, antes da pergunta mais filosófica aqui, eu peço para ele falar se realmente a gente deveria estar investindo em ideias do tipo Chaos Monkey, né? Que é aquela ideia de você criar uma perturbação no seu sistema, no seu parque de servidores, a ponto de você entender como precisa reagir àquilo, né? E se tornar mais forte para que você aproveite quando isso acontecer. O Chaos Monkey é aquela ideia do macaquinho com uma arma atirando perdidamente, loucamente dentro da sua sala de servidores, desligando coisas aleatórias e você tendo que se ver na situação de lidar com tudo isso e aprender e voltar mais forte a ponto de, caso ocorra isso no futuro, você já está preparado também. Ok? Então essa foi a entrevista com o Celso sobre vários conceitos, na verdade, né? Antifragilidade, complexidade e falando um pouco sobre como você pode evitar não ser o peru de ação de graças. Certo, pessoal? Obrigado pela participação aí. Se vocês tiverem dúvidas, questões, sugestões, ideias para a gente trocar ideia, podem deixar no comentário desse vídeo, a gente vai compartilhando. Compartilhem esse vídeo também, compartilhem lá o meu site também, rafaelbuzon.com. A gente vai trocando ideias aqui. Façam provocações, façam contextualizações de como isso acontece na sua empresa também. Dê uma estudadinha legal nessa questão do cisne negro, de antifragilidade, que parece ser algo tendência. Não que a tendência seja algo toda tendência seja algo a ser levado a sério, mas essa parece ser algo que pelo menos te deixa mais forte de alguma forma, né? Tem um link legal com aquilo que o Alisson Vale tem dito sobre não focar em métodos de uma forma cega, né, mas usar todo o seu repertório como um início, um princípio de aplicação a partir do qual você vai aprender. E eu faço um outro link também de como que isso, antes de conhecer tudo isso, como que de certa forma isso foi vivenciado no projeto que eu participei do Walmart, que é o webinar que eu vou falar na quinta-feira, né, do Atlântico. Como que isso foi se dando e como que eu consigo ver esses pontos hoje, olhando em retrospectiva, eu consigo ver vários desses conceitos aplicados na época, dado que a gente se debruçou sobre os problemas que a gente tinha e viu aquilo que mais servia pra gente. Certo? Muito obrigado, esse foi o Buzz On Air número 7. Te vejo nos próximos aqui na página do Facebook. Espero vocês por aí. Grande abraço. Tchau, tchau.